Nós queremos confiar em Ti. Digo queremos porque nem sempre conseguimos. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa ter essa promessa de um amigo, de um guia, bem forte no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, queridos irmãos, queridos amigos que também nos acompanham, uma boa noite e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um dos irmãos, esteja no lar de cada um de vocês. Com alegria que iniciamos mais este momento, mais esse tempo nosso com o nosso Deus, e como fomos inspirados por essa bela canção, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso guia em toda e qualquer situação. Quero lembrar os irmãos da chamada do Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Sirvam ao Senhor com alegria, se apresente a Ele com cânticos de louvor. É isso que convidamos você a fazer nesse momento, a apresentar-se ao Senhor com toda alegria, servindo-o nesse tempo com o seu culto a Deus, lembrando de quem é o Senhor, dos seus feitos, mas muito mais que isso, olhando firmemente para quem Ele é, e o Senhor é tudo aquilo que a gente mais precisa. É uma bênção muito grande podermos estar juntos, e eu saúdo então aqui cada um dos irmãos e a igreja que está na sua casa. Vamos orar, consagrando esse tempo ao Senhor, apresentando Ele as nossas vidas. Vamos nos acompanhar, acompanhe-nos em uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome, mais uma vez juntos aqui, Tua igreja se apresenta para cultuar ao Senhor, dizendo, Deus amado, nestes minutos, que somente o Senhor é digno de receber a nossa adoração, que não reconhecemos nenhum outro, que seja Senhor de nossa vida além de Ti, e declaramos que o Senhor é incomparável, e ao Senhor devotamos toda a nossa vida, todo o nosso coração. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas fraquezas, momentos quando nos desprendemos de Ti, quando nos perdemos na caminhada. A Deus, que o Senhor nos perdoe, nos purifique, limpe o nosso coração, pois desejamos, Deus amado, mais uma vez estar aqui, juntos, diante de Ti, e não somente neste momento, desejamos continuar vivendo pertinho do Senhor. Nos abençoa, Senhor, nesta hora, abençoa em nome de Jesus, cada um daqueles que nas suas casas, ou no local de trabalho, indo, ouvindo, ou em qualquer outro ambiente, cada um daqueles que acompanhando esta transmissão, buscam ao Senhor. Que o Senhor a todos abençoe, que a Tua mão de poder esteja sobre cada um dos Teus servos e amigos que nesta hora inclinam-se para buscar-Te. E que, ó Deus amado, se cumpra nesta noite mais uma vez aquilo que a Tua palavra nos diz, que o Senhor seria achado de nós quando nós Te buscássemos de todo o nosso coração. Assim como aconteceu com o Teu povo Israel, assim também aconteça conosco nesta noite. Que os corações sinceros que nesta hora se inclinam para Ti possam encontrar-Te e assim receber do Senhor as ricas, maravilhosas e tremendas bênçãos espirituais que o Senhor tem a derramar sobre todo aquele que verdadeiramente busca a Ti. Obrigado, Deus amado, pela vida da Tua igreja, Igreja Batista Central do Guarujá. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente cada irmão, cada família, e que, ó Deus amado, possamos prosseguir juntos
porque o Senhor é aquele que é o nosso vínculo, e assim sendo, pelo Senhor e no Senhor, a Deus amado, a nossa comunhão é inquebrável. Te louvamos, ó Deus amado, por podermos então, experimentando desta comunhão, nos achegar a Ti, mesmo distanciados, ó Deus amado, geograficamente, fisicamente, mas unidos em espírito, e neste intuito, com esta percepção e certeza, apresentamos a nossa vida e apresentamos o nosso culto ao Senhor, confiados no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Que o Senhor receba, se agrade e abençoe cada momento da nossa reunião, e que em tudo também, Deus amado, o Teu nome seja exaltado e sejas hoje e sempre reconhecido como nosso único e soberano Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diante de quem temos a alegria de nos apresentar mais uma vez. Obrigado, Deus amado, mais uma vez, que todo o Teu povo nesta hora Te adore. Em nome de Jesus. Amém. Convido você para louvarmos ao Senhor juntos, com alegria, com fé, consagrando o nosso coração e os nossos louvores ao Senhor.
sede da justiça de Deus, justiça de Deus. Aqueles que são fiéis à luz, pois a força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração Altíssimo, sara essa nação, eu clamo na igreja que te adora. Bem-aventurado está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, de coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, Glória a Deus, louvamos o Senhor e essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança, que o Senhor seja sobre nós, sobre nosso país, nossa nação, sobre nossa cidade, sobre as nossas casas, famílias, sobre a nossa igreja, e é por isso que nós nos achegamos a Ele. Nós não oramos por tradição, nós oramos porque precisamos orar, precisamos e cremos que quando avançamos na dependência do Senhor, o Senhor age poderosamente. Alguns dos pedidos que foram compartilhados aqui
no nosso chat para esta noite. O irmão Edgar agradece a Deus por suas bênçãos e pela saúde e pela igreja. Irmão Milton pede oração pela esposa, pela família e por toda a igreja, em todos os sentidos, para que os irmãos estejam sendo alcançados pelo Senhor. Irmão Marcos Félix agradece a Deus pela sua saúde e pede pela saúde da sua esposa, Juliana, nossa querida irmã, que é enfermeira e diariamente está ali combatendo como outros tantos, e nós temos orado sempre por eles. Irmã Lourdes pede oração pela vida do pastor, família do pastor e pela igreja. Pede também pela mãe do Leandro, Dona Maria, que está hospitalizada, e nós temos orado por ela já nesses últimos dias. Irmã Solange agradece a Deus pelas bênçãos, por estar sendo guardada juntamente com a sua família a cada dia. O irmão Elmo agradece pelas misericórdias do Senhor, pede por sua família, familiares, irmãos em Cristo e amigos, que o Senhor continue fortalecendo e guiando a cada um. A irmã Andréia agradece ao Senhor pelo seu cuidado e pelo seu amor. A irmã Lucineia, querida irmã Lu, agradece a Deus e a igreja que orou pela sua mamãe, Dona Alaide, passou por cirurgia delicada, está se recuperando muito bem, então é motivo de alegria, motivo de louvor ao nosso Deus. A orar também pelo irmão Valmiro, que está com um probleminha nos seus olhos, nosso querido irmão Valmiro, para que o Senhor esteja restaurando a sua saúde. Irmão Reginaldo pede pela família, por nosso país e por toda a nossa igreja. Irmãos Marcelo e Adriana, lá de Aracaju, pedem oração pelos primos de Brasília, pela mamãe, Dona Maria, pois teve um quadro de morte bem sério na família. Ali um dos primos cometeu suicídio, família da nossa irmã Maria, irmão Marcelo, e nós vamos estar apresentando essa família com esta dor aqui latente, nós vamos estar apresentando ao Senhor. A irmã Ieda pede oração pela amiga Geórgia. Deus conhece a razão, vamos apresentar a vida da Geórgia ao Senhor. Esses são alguns dos motivos de oração dessa noite. Também lembramos da nossa querida irmã Bárbara, né, que está também com a saúde fragilizada. Eu peço que a igreja esteja orando por ela. Irmã Gláucia também tem sofrido com algumas dores na coluna há algum tempo, e nós também vamos apresentar a vida da Gláucia ao Senhor. Quem vai nos dirigir hoje no nosso momento de intercessão são os nossos amados, queridos irmãos Beto e Miriam, e eles estarão agora nos conduzindo com uma palavra para o nosso coração. Vamos ouvi-los em nome de Jesus. Esse será nosso momento de intercessão, momento no qual nós nos reunimos como igreja e apresentamos a nossa súplica diante do Senhor. Para que você, no seu lar, se pudesse apresentar ao Senhor todos os seus desejos, todos os seus anseios, vai apresentar toda a tua família, toda a situação que temos vivido, que o Senhor está com os ouvidos atentos para o nosso clamor. O versículo base para este momento de intercessão será Salmos 42, verso 5, que nos diz assim: Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação que há na sua presença. Meus irmãos, ao ler esse versículo aqui, logo entendemos que o salmista que escreveu esse salmo estava passando por momentos de dificuldades. Se você ler o capítulo inteiro, o capítulo 42, vai ver que pessoas zombavam desse salmista, perguntavam: onde está o teu Deus? Essa situação que você tem vivido, onde que está o teu Deus? E esse
esse salmista perguntava para si mesmo: por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meus irmãos, eu queria dizer para você nessa noite, para você esperar no Senhor, porque com certeza você ainda vai louvar o Senhor por tudo que você tem passado. Essas dificuldades dos últimos dias, esse coronavírus, tempo de quarentena, tempo de desemprego, eu não sei qual a adversidade que você tem passado. E quero perguntar para você nessa noite: por que estás abatido, a tua alma? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda você vai louvar o Senhor por estes momentos que você tem passado. Neste momento, irmãos, estaremos cantando um louvor que se chama Alma Batida. O hino 193 da harpa cristã. E ali estaremos louvando o Senhor, e logo ao final estaremos orando, apresentando o teu pedido ao Senhor. Que você na sua casa possa também estar orando junto conosco. E Deus do céu ouvirá o nosso clamor. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar com os irmãos aqui nesta noite para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Esses momentos, difíceis, onde muitas pessoas realmente têm se sentido tristes, se sentido abatida, entrado em momentos de ansiedade, de sofrimento nos seus lares, mas descansa no Senhor, porque servimos um Deus que tudo pode. E no momento certo, na hora certa, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar, tá bom? Confia no Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Vamos orar ao Senhor neste momento, amém? Querido Deus e Pai, nesta hora de oração, Senhor, estamos diante da Tua presença, Pai, dobrados diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, Pai, a Tua igreja que clama, Senhor, em todos os cantos do Brasil, ó Deus, a Tua igreja que se humilha, meu Pai, perante a Ti, Senhor, que busca a Tua presença incansavelmente, ó Pai, pedindo a Tua misericórdia, Deus. Nessa hora, Senhor, visita cada lar que nos assiste, Senhor. Visita cada irmão que neste momento está prostrado diante de Ti, Senhor, buscando a Tua presença, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Muitos com lágrimas nos olhos, Senhor, esperando a resposta de Ti, Senhor, esperando a porta, Senhor, aberta, Senhor, precisando, Jesus querido, de coisas tão essenciais, ó Pai. Nessa hora, Jesus querido, visita os Teus servos, visita a Tua igreja, visita o Teu povo, Senhor. Visita, Senhor, os hospitais nessa hora, os enfermos, médicos, Senhor. Visita as famílias, Senhor, enlutadas, Pai, que passam por momentos tristes, Senhor, neste momento. Pai, ajuda a Tua igreja, Senhor, a permanecer firme na Tua presença. Ajuda o Teu povo, Senhor, Teu povo que clama pelo Teu nome, Jesus querido. Tem misericórdia dos Teus servos, Senhor. Nesta hora nós Te pedimos, Senhor, recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor a Deus e entra com providência, Senhor. Entra com providência, Jesus, nós Te pedimos na vida dos Teus servos, Senhor, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que neste momento, Senhor, por via internet, ouve essa oração, ó Pai. Confirma a Tua bênção, confirma a Tua vitória. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né? Podermos ser inspirados e elevados. Nosso coração se eleva para mais perto de Deus, através de uma palavra, canção e oração como essa. Deus abençoe, queridos Beto e Miriam. Amamos vocês, Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você nessa noite. Salmo de número 27. Os mais próximos sabem que eu gosto bastante desse texto e tenho meditado nele nesses dias. E queria dividir com você, não um sermão na ênfase da palavra, mas uma pequena meditação do meu coração nessa noite, que venha também a direcionar o seu coração para quem é o Senhor, à luz de tudo isso que é a nossa vida. O erro está justamente aí, o erro que nos faz nos perder na ansiedade, o erro que nos faz nos enchermos de angústias e tristezas, o erro que nos faz encher a mente de dúvidas e temores, é justamente o erro de enxergarmos a vida para depois enxergarmos o Senhor. É o contrário disso. A palavra de Deus, toda ela, nos convida, nos chama a conhecer o Senhor. E perto de Deus, então, olhar a nossa vida. Assim, quando conseguimos fazer, teremos o mesmo sentimento do salmista quando, inspirado por Deus, escreve esses versos, inspiração
do Espírito para a vida dele, para transmitir ao povo que chega à nossa vida e deve também, na iluminação que o Espírito nos dá, nos fazer compreender e avançar na nossa própria vida. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá. Sob uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e fortifique nisso o teu coração. Espera, ó Israel, pelo Senhor. É importantíssimo a gente relembrar o contexto quando este salmo foi escrito. Os salmos, apenas para relembrar também, são cânticos, são versos e tinham melodia, tinha a música e estas letras eram cantadas e entoadas pelo povo de Israel. Este é um dos salmos de confiança em Deus, que o salmista, quando escreve, ele, inspirado por Deus, relembra de Deus na história de sua vida, e não apenas a sua vida tendo o seu Deus. O povo então cantava e entoava estes cânticos, e este em especial em momentos de luta, em momentos de enfrentamento de dificuldades, relembrando a mesma coisa que o salmista experimentou naquele dia em especial. E buscando através desta canção, e nós hoje, através dessa leitura, buscando enxergar a nossa vida à luz de quem Deus é, e não o contrário disso. Davi escreve esse texto, e ele escreve nos dias de extrema dificuldade, perseguido, ameaçado de morte, fugitivo, sendo tido como um dos inimigos mais perigosos do reino em seus dias. E assim ele, não nos dias de palácio, mas nos dias de deserto, madrugadas, cavernas, é que ele é levado pensando em tudo o que estava vivendo, relembrar do Senhor, e relembrando do Senhor, ele não viu a sua vida para tentar enxergar onde Deus estava. Pelo contrário, ele serviu perto de Deus. Ele lembrou quem era o Senhor. E vendo quem era o Senhor, a iluminação vinda desta verdade iluminou a sua vida, mesmo as partes mais escuras dela, mesmo as maiores dificuldades. E ele então assim escreve estas verdades que nós lemos nessa noite.
Pergunta que eu te faço nesta noite, diante de tudo que temos vivido, as tristezas, as dúvidas, as ansiedades, os temores. Pergunta que eu te faço é como você tem enxergado tudo isso. Cuidado para não cair no erro de, enxergando todas as suas limitações e dificuldades, tentar encontrar onde Deus está. Quero te convidar para ter uma outra perspectiva. Quero te convidar para correr para Deus. E perto de Deus, percebendo quem Ele é. Aí então, enxergar a sua vida à luz de quem é o Senhor. Para Davi, o Senhor era a sua luz, era a sua salvação. Para Davi, o Senhor era aquele a quem ele deveria buscar em todo tempo e, em especial, nos momentos difíceis. Para Davi, o Senhor era a rocha, a firmeza, a segurança, onde ele estaria seguro. Para Davi, o Senhor era aquele que ouvia as suas orações e mesmo os seus pedidos mais difíceis, ainda assim o Senhor ouvia. Para Davi, o Senhor é aquele que o guiava, que o conduzia, que o tirava dos caminhos tortuosos e o colocava nos planos e perfeitos caminhos que este Senhor já havia planejado para ele. Para Davi, o Senhor era aquele que, o único, que era a maior chance de o livrar dos seus adversários e inimigos. Por fim, para Davi, o Senhor é aquele em quem ele podia esperar. Olhando para a sua vida e enxergando tudo que você, tem enxergado, quem é o Senhor para você? Eu quero te convidar para correr para mais perto de Deus. Se você já o conhece, é certo que assim como para mim, ainda há situações que eu preciso vencer e remover do meu caminho para chegar mais perto do Senhor, assim também para você. Há situações que você pode e precisa remover e ajustar para estar mais perto de Deus. Se você ainda não o conhece desta maneira, nessa intensidade, nessa profundidade, não perca mais tempo, meu amigo. Não gaste mais as suas energias tentando ser o seu provedor, buscando essa autossuficiência ilusória. O Senhor, o que te criou, te deu a vida e te sustenta até hoje, Ele quer ser o seu Salvador, o seu amigo. Ele quer ser aquele que te sustenta e te conduz. Corra para o Senhor para conhecê-lo como Ele verdadeiramente é. E faça do Senhor aquilo que Davi fez para si, naquele dia, correndo para perto dele, enxergando à luz de quem Deus é, cada situação, cada dificuldade, cada desafio que estava por viver. Quando o Senhor é luz e salvação, nós não temos por que temer. Quando o Senhor é a força da nossa vida, nós não temos por que nos preocupar. Até inclinamos-nos para isso, pois somos frágeis. Nosso coração vacila. E em muitos momentos a gente se vê cheio de temores. Mas esses momentos se dão justamente quando a gente tira os olhos do Senhor. E a gente ou enxerga mais o problema, ou a gente enxerga mais a nós mesmos e a nossa capacidade de enfrentamento das dificuldades. Todas as vezes que você caminhar confiado em si, haverão momentos que você chegará no seu limite e você vai cansar e você vai entregar as forças. Todas as vezes que você caminhar focado em si, você vai, diante de algumas dificuldades, perceber que elas são muito maiores, muito mais poderosas do que o que você consegue. É melhor, é muito melhor olhar para o Senhor e confiar no Senhor. O profeta Jeremias disse isso. Ai do homem que confia em si, faz o seu braço
a força da sua vida. Bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Quando fazemos do Senhor a nossa luz, a nossa salvação, a grande força da nossa vida, mesmo diante das mais duras e difíceis situações, nós não tememos, porque sabemos que Ele, o Senhor, é quem guerreia as nossas guerras. Ele, o Senhor, é quem vai adiante de nós. Ele, o Senhor, é quem quebra o arco, é quem despedaça a lança, é quem rompe os ferrolhos de bronze. Ele, o Senhor, é aquele que nos dá a direção, o sustento e a vitória. Faça do Senhor a sua luz, faça do Senhor a sua salvação, faça do Senhor a grande força da sua vida. Outra coisa que Davi fez do Senhor foi aquele para quem ele corria. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar perto de Deus todos os dias da minha vida. Eu não sei mais a sua experiência, mas a minha é que, no primeiro momento, quando as coisas fogem ao controle ou estão prestes a fugir, eu particularmente, me vejo pensando e buscando os artifícios que estão ao alcance da minha mão para poder fazer frente àquelas situações. É triste, mas muitas vezes eu me esqueço do Senhor. E muitas vezes essas coisas que estão ao alcance da minha mão não darão conta. É assim com você também. É muito melhor quando nos percebemos sendo aqueles que estão no alcance das mãos do Senhor. E podemos então correr para Ele. E Davi aqui coloca, se eu posso fazer um pedido ao Senhor, é esse que eu vou fazer. Senhor, me ajuda a estar perto de Ti. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. No contexto de Davi, era sair de onde estava para ir em outro local, pois Deus se manifestava em parte da vida de Davi na tenda do encontro, desde os dias de Moisés, um local sagrado, onde estava a arca e, portanto, simbolizava a presença de Deus. Em outra parte da vida de Davi, a presença de Deus já estava começando a se configurar no local que ele preparara para o Senhor, que o seu filho construiu. Davi não constrói, mas ele tinha certeza que ele tinha que sair de onde estava para ir para este lugar consagrado ao Senhor. Nos nossos dias, eu sei e você sabe que a presença do Senhor não está no templo. Se estivesse, coitados de nós nesse tempo em que o templo não pode ser acessado, pelo menos não por todos nós em um momento único como era de costume. A casa de Deus passou a ser outra. Deus decidiu fazer dos seus servos a sua casa. Deus decidiu fazer do seu coração o santuário dele, da sua morada. Deus rompeu a barreira da carne e veio morar dentro de todo aquele que crê. Mas ainda assim, mesmo Deus estando dentro da gente pela presença do seu Espírito, depois do momento que a gente crê e se entrega a Ele, ainda assim, para correr para Ele é necessário mudança, sair de onde estamos, às vezes tão envolvidos com a nossa capacidade e suficiência pessoal, e correr para onde Deus está, num território interior, quebrar todas as nossas sapiências e poderes para nos render ao Senhor e falar, Senhor, eu não consigo, eu me rendo ao Senhor, me ajuda a perceber a Tua presença e descansar nela. É bom quando a gente corre para o Senhor, irmãos, pois somente perto do Senhor, diante do Senhor, em comunhão com o Senhor, nós recebemos o que em lugar nenhum a gente poderia receber. Davi aprendeu mesmo sem estar no templo ou na tenda do encontro. Ele aprendeu a fazer do seu coração e de onde estava o seu altar para Deus. Davi era uma pessoa à frente do seu tempo. Eu e você, também inspirados nesta habilidade de Davi e de outros do seu tempo, inspirados no que a palavra de Deus nos apresenta no Novo Testamento, após o Senhor ter ressuscitado, outorgando àqueles que creem o seu Espírito,
a gente pode fazer de qualquer lugar o nosso altar para o Senhor e ali correr, nos apresentar e lançarmos-nos com toda a nossa vida, com todo o nosso coração diante do Senhor. O autor de Hebreus diz que nós, pelo sangue de Jesus, nós podemos então nos apresentar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, por um novo e vivo caminho que foi aberto pelo seu sangue, e ali apresentar ao Senhor a nossa vida e receber neste lugar santo, pois é a presença de Deus, misericórdia e graça, que o Senhor sempre tem para ofertar àqueles que o buscam e o buscam de verdade. Davi diz que quando clamasse e chegasse para perto de Deus, ele poderia contemplar a glória do Senhor, ele poderia meditar em quem é o Senhor, no seu santuário, e ali, perto de Deus, seria o seu lugar seguro, pois o Senhor o esconderia, e o Senhor o colocaria em lugar firme, simbolizado aqui por esta rocha, onde Davi estaria elevado acima de todas as suas adversidades. Corra para perto do Senhor. Nesse tempo de dificuldade, faça os seus lugares secretos com Deus. O céu sempre está aberto quando o quarto está fechado. Quando a gente, como Jesus nos instruiu, fecha a porta do quarto e ali ora ao nosso Pai que está em secreto, busca o Pai que está em secreto, o Pai que vem em secreto, Ele nos recompensa revelando-se de si, nós contemplamos a glória do Senhor, Ele recompensa fazendo a gente repensar na vida à luz de quem Ele é, meditar nas coisas do Senhor e em quem é o Senhor, e Ele recompensa nos escondendo, pois afinal Ele é e sempre será refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que Davi fez também foi fazer do Senhor aquele a quem clamava, aquele a quem pedia. Ó Senhor, ouve a minha voz, diz o verso 7, os versos de baixo. Abaixo disso, Davi ora, pedindo para que o Senhor se voltasse para ele, não rejeitasse, que o Senhor estivesse olhando para ele, que o Senhor estivesse enxergando Davi. Isso é um escrito poético, como eu falei no início, são versos de uma poesia musical, mas que Davi fala, Senhor, que eu continue estando diante dos teus olhos. A palavra de Deus apresenta a verdade de que os olhos do Senhor estão sobre todos, justos e injustos, contemplando, vendo bons e maus. Salmo 139 diz, inclusive, que ele não apenas vê os homens, mas vê o interior de cada um, conhecendo, inclusive, os pensamentos e a meditação do coração. Portanto, não temos como estar distantes. Estamos visíveis ao Senhor em todo o tempo, mas nessa perspectiva, sabendo que o Senhor nos vê, é maravilhoso nos apresentar ao Senhor como realmente somos. É maravilhoso podermos tirar as máscaras, quebrar toda hipocrisia. É maravilhoso nos apresentar com o nosso interior rasgado, aberto, descoberto e colocarmos-nos diante do Senhor com as nossas tristezas, nossas alegrias, com os nossos acertos e os nossos erros, com as nossas vitórias e os nossos fracassos. E naquilo que não é bom em nossa vida, clamar pela misericórdia do Senhor. Senhor, não esconda de mim o teu rosto. Não me rejeites. E com os nossos esforços e acertos, falar, Senhor, isso é tão somente por causa da tua misericórdia em minha vida, não há mérito em mim. Eu te agradeço que o Senhor tem me sustentado para caminhar um caminho reto. Me ajuda, Senhor, a sempre estar no caminho que o Senhor planejou para mim. Me livra, Senhor, de buscar um caminho paralelo àquele que por vezes o meu coração mesmo traz. Davi fez do Senhor aquele a quem clamava, aquele a quem ele pedia, e o pedido de se apresentar, de ser visível para o Senhor,
naquilo que é de bom, louvar ao Senhor e agradecer, porque o que há de bom é o Senhor quem tem permitido. E naquilo que não tão bom se apresenta, pois assim somos. Clamar pela misericórdia do Senhor, por uma nova chance, por um renovo da misericórdia, para que o Senhor não rejeite, para que Davi, e assim que deve ser também a gente, possa continuar buscando estar, buscando o acerto, rejeitando o erro, trilhando o caminho plano. Senhor, guia-me pelo caminho reto, Senhor. Me ajuda a não tomar o caminho torto. Davi fez do Senhor aquele único, a única chance que poderia livrá-lo dos seus inimigos e adversários. Davi não era um homem inexperiente em confrontos bélicos. Davi era guerreiro por excelência. Davi era extremamente habilidoso. Foi tido como um dos maiores, se não o maior guerreiro de Israel e de todos os tempos. Mas ainda assim, ele reconhece que alguns inimigos eram mais fortes do que ele. E ele pede ao Senhor, Senhor, que o Senhor me livre, pois se o Senhor não me livrar, é possível que eu não tenha chance. Mas o Senhor me livrando, é certo que eu estarei liberto. Verso 12. Não me entregue à vontade dos meus adversários, as falsas testemunhas que conspiram violência, aqueles que se levantam contra mim. Existem adversidades e inimigos em nossa vida que a gente às vezes percebe que pode enfrentar, mas existem muitos outros que a gente não é páreo para eles. Lembrando que não são pessoas somente a quem referimos-nos como inimigos, são todos os levantes de ordem pessoal, de ordem espiritual, de ordem emocional, que se levantam contra nós. Muitos deles são mais fortes do que nós. Lembre-se do que Davi fez. Davi fez do Senhor a sua única chance para vencer os inimigos, independente de quais fossem. Faça do Senhor também a sua única chance. E deposite toda a sua esperança no Senhor. Você está doente? Vá ao médico, busque os meios de saúde para te encaminharem nos caminhos possíveis. Deus usa também isso, mas ore. E ore para que Deus dê sabedoria e use todo o aparato. Problemas de relacionamento, busque a reconciliação, faça a sua parte, reconheça os seus erros, perdoe, mas acima disso e ao mesmo tempo ore, peça para o Senhor trabalhar nos corações à sua volta, para que você tenha vitória nestas situações dos inimigos de quebra de relacionamentos. Dificuldades no sustento da sua vida, um mau emprego, a falta dele. Busque, se prepare, estude, envie currículo, se aperfeiçoe, seja o melhor profissional que você pode ser na sua área. Mas juntamente com isso, ore. Ore pedindo para que o Senhor vá à sua frente todos os dias para o emprego que você tem. Agradeça por ele, inclusive. Ore para que o Senhor vá à sua frente na busca por emprego, se você está precisando. Porque o Senhor é aquele que é muito mais forte e poderoso do que nós, na luta contra todo e qualquer inimigo, adversário que se levante. Ele é a nossa única chance para vencer a todos e a tudo, pois no Senhor, e somente nele, a gente consegue vencer e superar. Por fim, Davi fez do Senhor aquele em quem poderia e deveria esperar. E ele declara, eu creio que eu ainda verei a bondade do Senhor. Ele não está aqui compartilhando uma visão escatológica de quando partisse para estar com o Senhor no seu reino eternal. Não, ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera então no Senhor. Fortaleça o seu coração, ó Israel, e espera no Senhor. Davi fez do Senhor aquele em quem ele podia esperar e confiar. O erro da nossa vida, no enxergar de tudo o que é a nossa vida, o erro está em confiar mais em nós do que no Senhor, confiar mais nas pessoas do que no Senhor, confiar mais nas circunstâncias do que no Senhor. Faça como Davi. Se tem em quem esperar e confiar, que este seja o Senhor.
Ele sim tem o controle absoluto de todas as coisas, pessoas e situações. Ele sim tem o controle, inclusive, dos nossos amanhãs. Ele sim tem controle absoluto da sua vida, inclusive naquelas partes que você não tem controle. Ele sim, o Senhor, é aquele que, quando esperamos nele, cremos que desfrutaremos, veremos, experimentaremos a sua bondade. E isso ainda nesta vida, para que o nome dele seja glorificado no nosso viver. Que Deus te abençoe e que nesse tempo de extremas adversidades, não enxergue a sua vida e essas lutas todas tentando enxergar o Senhor. Não, não. Corra para o Senhor, enxergue quem é o Senhor. Conheça mais de quem Deus é. E apercebido perto dele, em comunhão com ele, guardado nas suas mãos poderosas, olhe então a sua vida à luz de quem Deus é. E assim sendo, certamente, assim como Davi cantou este cântico belíssimo ao Senhor, você haverá também de cantar um novo cântico ao Senhor, por quem o Senhor é e por aquilo que Ele permite, promove e conduz em nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada vida, obrigado, Deus amado, por cada parte desta reunião. Te louvamos e oramos pedindo que o Teu Espírito complete no coração de cada um, Senhor, que foi e será ministrado por este culto. Que o Teu Espírito complete e faça com que cada parte disso nos leve para mais perto de Ti. Console e fortaleça o nosso coração em Ti e nos ajude a enxergar a nossa vida, cada parte dela, à luz, não da própria vida de quem somos, mas tão somente à luz de quem é o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é aquele para quem podemos correr, o Senhor é aquele a quem podemos clamar, o Senhor é aquele em quem podemos esperar e confiar. Louvamos o Teu nome e que assim seja sobre cada um de nós, cada um dos novos dias que o Senhor permitir que vivamos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, a nossa igreja e cada amigo que nos acompanha. No nome de Jesus, abençoa a eles, as suas casas e que cada um possa também fazer esta experiência, esta tarefa abençoadíssima de viver a vida à luz de quem Tu és, para ser ainda mais abençoado. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Deus abençoe. Bom restante de quarta-feira, hoje é quarta-feira. Uma boa semana, bom restante de semana a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas.
te abate.